Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje nós estaremos na segunda aula de angelologia. E o nosso tema de hoje será a natureza e o caráter dos anjos. Vai falar sobre a sua natureza e o seu caráter, do que eles são formados e quais são as suas personalidades concernente à pessoa que eles são. Tá? Então, anjos, eles estão em uma classe, em uma hierarquia, como já foi falado na aula passada, e estão de forma agrupados. Tá? De forma agrupada. Como se dá essa natureza e o caráter dos anjos? Falamos que os anjos são espíritos, tá? São seres celestiais, seres incorpóreos, que estão isentos dessa matéria, mas eles têm a capacidade de se materializar, desde que seja com um propósito. Eu falei na aula passada que anjos não ficam aparecendo simplesmente para inflar o ego daqueles que diz que vê anjo a todo instante, a todo momento. Se nós formos vermos no Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento, toda vez que um anjo apareceu, se materializou, o ato de teofania foi justamente com um propósito, para entregar uma missão, uma mensagem da parte de Deus. E a nossa aula do capítulo 2, a nossa segunda aula, vai falar justamente sobre isso, que vai falar a natureza e o ministério dos anjos bons. Tá? Então, nós temos aí os anjos, no modo geral, incluindo tanto anjos bons quanto anjos maus, só que hoje nós vamos falar a respeito um pouco mais desses anjos, a natureza e o ministério ou caráter desses anjos bons. Tá? Vamos lá, na sua apostila aí, aula 2, vai dizer o seguinte, o tópico: os anjos são descritos como espíritos, porque ao contrário dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e física. Aparecem e desaparecem à vontade e movimentam-se com uma velocidade inabalável, sem utilizar meios naturais. Ou eles se movimentam, se locomovem de uma maneira sobrenatural, sem estar sujeito ao espaço e limitado ao tempo. Ciente de que anjos, por mais que eles se locomovem com uma velocidade sobrenatural, tá? Eles não podem estar onde? Em todo lugar ao mesmo tempo. Por que não pode? Porque isso não é uma prerrogativa deles, mas sim é uma prerrogativa, um caráter, tá? Do próprio Deus. Então nós vamos ver aqui, para a gente entender isso aqui, a angelologia, a natureza e o caráter dos anjos bons. Sobre os anjos bons, nós podemos afirmar o quê? Nós podemos afirmar, entendemos que eles são o quê? Espíritos, tá? São os seres celestiais e espíritos. Então, a respeito deles, desses anjos bons, nós podemos afirmar, tá, o quê? Que eles são seres individuais e possuem todo aspecto da personalidade. Ou seja, eles têm uma personalidade, eles têm sentimentos, tá? Então eles têm vontade própria, então eles têm uma personalidade, assim como nós, os seres humanos, que fomos criados por Deus para poder adorá-lo acima de qualquer coisa. Então os anjos também, eles têm a sua personalidade. Não são onipotentes, não são onipresente e não são o quê? Onisciente, como eu havia falado. É um caráter de Deus. É algo que somente Deus tem. Logo, os anjos, por mais que sejam imortais, tá? Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que eles não estão? Porque eles não são onipotentes
eles não têm todo o poder está com Deus, somente Ele. Eles não são onipresentes, não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, e eles não são oniscientes, ou seja, eles não têm a capacidade de ler a mente do ser humano, a mente das pessoas. A Bíblia vai dizer que até os anjos precisam e desejam saber de alguns mistérios na parte de Deus que estão ocultos, que serão revelados somente naquele grande dia. E os anjos também são limitados concernente a conhecimento, assim como o ser humano. Por mais que esses seres celestiais, esses anjos, tenham uma capacidade sobrenatural, uma inteligência superior à do homem, mesmo assim eles são limitados. Eles estão sendo direcionados e condicionados às condições que Deus estabeleceu para eles, assim também como estabeleceu para os homens. Eles foram criados, tá? Eles foram criados assim como homem. Eles não se propagam, não se multiplicam, tá? Anjos não se multiplicam. A quantidade de anjos que foi criada por Deus desde a eternidade é a mesma que existe até hoje. Independente da queda de Lúcifer com a terça parte dos anjos que ele arrebanhou, tá? Então, todos esses anjos, incluindo os bons e os maus, são as mesmas quantidade que existe até os dias de hoje. Então, anjos não procriam, anjos não se multiplicam, anjos não se casam e nem se dão em casamento. Anjos de Deus, anjos bons, não recebem adoração, tá? Não recebem adoração, tá bom? Vamos lá. A natureza e o caráter dos anjos. Os anjos passaram a existir a partir de um ato criativo de Deus, de maneira que não existe desde a eternidade, mas Deus criou em algum momento. Tá? Deus criou-os em algum momento. E qual foi esse momento? A Bíblia não relata. Tá? Os teólogos, os pesquisadores ainda não sabem quando foi que Deus criou esses seres. Tem-se uma base que foi antes da criação, antes do homem, quando estava fazendo todo o aparato, né, para estabelecer o homem dentro do Jardim do Éden. Então, ali Deus criou os anjos. Antes da criação, tanto do homem quanto dos seres animais e também da terra, esses anjos já estavam lá juntamente com o Pai na criação do mundo. Tá? Mas o tempo exato, a quantidade de anos exato, isso ainda é obscuro para muitos ainda aí dos nossos pesquisadores. Tá? Então, vai dizer o seguinte: anjos são bons, anjos bons, tá? São espírito, como nós já vimos aqui, são espírito, não se propagam, não se multiplicam, tá? Estão sujeitos também às leis que Deus estabeleceu, podem se locomover de forma sobrenatural, por isso da intenção, da aparência, né, que eles estão em todo lugar ao mesmo tempo, mas o único que pode ter ou estar ou saber de todas as coisas, né, é o próprio Deus. Por quê? Porque somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Tá bom? Aí, os anjos também são, página 33 da apostila vai dizer que os anjos não são seres humanos glorificados, como alguns pensam que depois que aquele camarada, aquela pessoa, ela é tão boa, que acabou se tornando anjo, como diz aí algumas crenças populares por aí afora. Negativo, tá? Ser humano que morre, independente da sua bondade, ele não se torna anjos. A Bíblia vai falar que nós seremos
como anjo, não que tornaremos anjos. Tá? Então, nós teremos os nossos corpos glorificados, transformados. Aí, sim, a palavra de Deus ela vai dar margem e base para isso. Mas que o homem ou o ser humano se transforma em anjo depois que morre, isso aí é uma crença do passado que não tem base bíblica, que não tem como estabelecer. Tá? Falei que os anjos são poderosíssimos, mas não pertence todo o poder. Tá? Quando se fala que os anjos são poderosos, vai falar sobre que eles são imponentes, né? A sua presença causa um temor e um espanto sobrenatural daqueles que o veem. Por isso que eles são poderosíssimos em presença e também em força. Eles têm uma força sobrenatural. Tá? Aí vai dizer o seguinte: os anjos são poderosíssimos, tá? Porém, esta palavra de poder significa magnífico, tá? Magnífico. Quais são a palavra magnífico? Nós temos aí, tá? Dividindo essa palavra magnífico na sua apostila, vai estar o seguinte: eles são imponente, tá? A sua presença é marcante, tá? Outra, eles são nobres, pelo fato deles estarem glorificados, radiante da presença de Deus, quando eles se apresentam, tá? Algo que realmente, de fato, nos traz um espanto de tanta radiação e glória que existe em alguns anjos. Então, eles são onipotentes, tá? Imponente, que se impõe a presença deles, são nobres e são ilustres também, tá? São nobres e são ilustres. São palavras para, então, resumir, ou seja, são sinônimos para resumir a palavra poderosíssimo, tá? Porque eles não são poderosos mediante a poder e glória, porque todo poder está com Deus, mas são poderosíssimos em presença, são ilustres, são imponentes e também são nobres. Tá? Aí, mais um pouquinho à frente, na página 36 e 37, vai dizer o seguinte: eles são seres individuais e possuem todo o aspecto da personalidade. É aquilo que eu falei, são anjos e possuem aspecto da personalidade. Porém, eles não são o quê? Onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Tá? Aí temos aqui a segunda relação e característica, tá? Desses seres. Falamos também a respeito de que, dentro desses seres que estão diante de Deus, há aqueles que estão mais próximos de Deus. Quais os anjos que estão mais próximos de Deus? A Bíblia vai relatar alguns: Miguel, Gabriel, os querubins e também os serafins. Tá? Também os serafins, que nós falamos em outra aula e comentamos sobre eles, que são os serafins. Tá? Então, qual é a função dos serafins, desses anjos, desses seres? Tá? Esses seres, eles estão ligados diretamente com o trono de Deus. Concernente ao quê? Concernente à adoração direta a Deus. São nobres e afogueados. Tá? Então, esses seres, tá? Os serafins, são eles que são responsáveis pela adoração a Deus. Não é os querubins, não são os querubins, são os serafins. Eles que traz a presença de Deus, que estão responsáveis pela adoração, pelos cultos e louvores a Deus. Tá? A Bíblia vai dizer que eles ficam 24 horas no trono de Deus, sobre o trono de Deus,
louvando a Deus. Com duas asas cobrem os pés, com duas asas voam e com duas asas cobrem o seu rosto, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Então são os serafins, essa classe de anjos, que estão responsáveis pela adoração a Deus. Aqui já quebra a questão que alguns dizem por aí afora, que Satanás ele era o dirigente ou o regente do coral celestial. Não. Satanás, a Bíblia vai dizer que ele era um querubim ungido da guarda do trono de Deus. Então, os querubins estão direcionados ao trono da guarda. Guarda de quê? Da santidade e justiça de Deus. Os serafins estão responsáveis pela adoração, louvor, tá? Diante de Deus, o adorando 24 horas por dia, tá bom? Então, esses seres são espirituais, têm a personalidade e estão ligados diretamente ao trono de Deus para a adoração direta a Deus. Tá? Então, é isso que eles fazem, esses anjos estão responsáveis pela adoração a Deus. O movimento dos anjos, como eu havia falado também, são o quê? Foi muito mais intenso no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. No Novo Testamento, a aparição dos anjos foi muito pouca, foi muito pouca. No Antigo ela foi com mais intensidade e com mais veemência. Tá? Então, quando a gente chega no Novo Testamento, a primeira aparição desses anjos aconteceu quando? Aconteceu justamente ante a concepção virginal de Cristo. Ou seja, antes de Cristo nascer, esses anjos, eles vão fazer o quê? Eles vão entregar a mensagem aos pastores que estavam no campo, né, dizendo que nasceria o Messias, que o seu nome seria Emanuel, glorioso, príncipe da paz. Os pastores, né, que estavam lá no campo arrebanhando as suas ovelhas, e também os magos observaram pela estrela brilhante que estava no céu. E aí depois vem quem? E aí depois vem o anjo Gabriel anunciando e falando com Maria que ela daria um filho, tá? E esse menino seria o Salvador do mundo, e o seu nome se chamaria Jesus, maravilhoso. Então, quando se deu, ou quando foi a primeira aparição de um anjo no Novo Testamento? Foi justamente aonde? Foi um pouco antes da concepção virginal de Jesus, que os anjos vão aparecer, tanto para os pastores que estavam no campo, e também vão direcionar os magos com a estrela, e vai se aparecer tanto para Maria e também para José. E depois disso, então, ao longo do tempo aí, eles vão, Jesus vai nascer. Que aí vai falar também a respeito com Isabel e Zacarias também. Esse anjo vai lá também dar o anúncio também. Então, Mateus, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas vão registrar essa história. Os livros sinópticos, tá? Os livros sinópticos do Novo Testamento vão registrar a história, tá? Os fatos que aconteceu, esse aparecimento dos anjos antes do nascimento de Cristo, tá? Antes do nascimento de Cristo. Aí, dando continuidade, vai dizer o seguinte, página 36 e 37. Eles são um batalhão e não uma raça, e seu número é vasto. Ou seja, eles são um batalhão, o que foi criados por Deus é a mesma quantidade que existe até hoje.
como eu havia falado, anjos não procriam. Eles são um batalhão e não uma raça, assim como o ser humano. O ser humano foi criado por Deus para adorá-lo e também para procriar, encher a terra, procriar. Os anjos, não. Tá? Os anjos simplesmente foram criados para adorar a Deus com o propósito de guiar, guardar, direcionar, entregar mensagem àqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, eles são conservos do homem para também adorar a Deus em toda a sua trajetória aí. Então, eles não são um batalhão e não uma raça, e o seu número é vasto. Página 37. Eles são poderosos, mas limitados em seus atributos. Aquilo também que eu já havia falado. Página 38 e 39 vai dizer o seguinte: eles são imortais e são assexuados. Ou seja, os anjos, eles são imortais e não têm sexo. Tá? São assexuados, não têm sexo. E o caráter dos anjos, que vai dizer, tá? São servos e mensageiros de Deus. Então, toda vez quando o anjo aparece, eles vão entregar uma mensagem. Haja visto que nós vimos na aula passada que anjos são mensageiros de Deus. Tá? Mensageiros de Deus. Então, qual é o propósito? Qual é a finalidade? Eles vão se comunicar, ou seja, vão fazer anunciações, vão entregar uma mensagem, eles vão advertir, trazer uma advertência, tá? Eles vão instruir ou ensinar, eles vão encorajar alguém e eles vão também trazer revelação. Então, essa é o propósito e o ministério dos anjos. Vão também trazer juízos. Eles são sábios, tá? São obedientes, cordiais e mansos. Esses são os anjos bons, tá? Esses são os anjos bons. Os anjos maus, a gente já sabe, conhece como eles são. Dissimulados, mentirosos e totalmente contrário a tudo aquilo que se fala a respeito de Deus, tá? A página 41, para a gente resumir isso aqui, vai falar o ministério dos anjos. Tá? Eles estão a serviço de Deus, como já falei, pronto para poder direcionar e caminhar o ser humano. Qual a função dos anjos? Uma das funções dos anjos é justamente quando o ser humano ele morre, tá? Eles encaminham ou direcionam esses seres humanos que morreram em Cristo até o seio de Abraão. Tá? Foi o que aconteceu com o próprio Lázaro. O texto vai dizer que os anjos o levaram até o seio de Abraão para descansar. Tá? Então, os anjos também, eles nos ajudam e nos direcionam após a morte, levando-nos até o seio de Abraão. Deixando de antemão aqui que não existe ninguém ainda no céu, assim também como não existe ninguém ainda no inferno.